Muchos juegos sin ganar un clásico. Creo que el equipo estaba funcionando bien y bueno, con la llegada nuestra solamente aportamos nuestro granito de arena, pero el trabajo de Renato junto a su comisión era muy bueno. Mas não dá nem pra colocar na conta dos dias, assim? Não, ainda não, assim. A gente pode falar sobre energia, sobre o conhecimento com o Cano. O Cano até falou sobre isso no intervalo ali. Mas eu acho que vai na conta de um Botafogo muito desfalcado. O jogo dos 8 erros, né? Porque depois de 8 vitórias seguidas do Botafogo contra o Fluminense, não é que são 8 sem o Botafogo perder do Fluminense. O Botafogo ganhou 8 do Fluminense. E o Cano também não fazia um gol há 8 partidas. O professor trabalhou muito bem no espaço curto de tempo que ele teve. E aí, rapaziada, temos que começar do jeito certo com vitória Fluminense, 2-0 no Botafogo e que estreia do Zubeldia. Não poderia ser melhor, já chegando desencantando desse clássico. Vitória Fluminense, tô trazendo para vocês o Equipe F. Mas antes, quero pedir que vocês se inscrevam no canal para dar aquela força, quase chegando a 1000 inscritos. Então se inscreva para dar aquela moral e fique comigo até o final. De Fluminense e Botafogo, teve vitória do Fluminense na estreia do Zubeldia. Ô Mariola, o Fluminense venceu o Botafogo por 2-0. O Zubeldia, o fato novo, sempre mudam de técnico, falam um fato novo. Mas não dá nem pra colocar na conta do Zubeldia, assim? Não, ainda não, assim. A gente pode falar sobre energia, sobre essas coisas, né, que o próprio Zubeldia traz para as equipes que ele comanda, o conhecimento com o Cano. O Cano até falou sobre isso no intervalo ali, que aprendeu coisas legais, coisas não legais com o Zubeldia. Ele foi bem sincero. Na entrevista, trabalharam juntos no Lanús, bem no comecinho do Cano, como jogador e também do Zubeldia como treinador. Mas eu acho que vai na conta de um Botafogo muito desfalcado, de um trabalho que ainda demora para ter uma sequência bacana com o David Ancelotti. O Botafogo que tentou muito forçar o Vitinho pelo lado direito. Eu acho que isso, em determinado momento, não foi legal, porque deu também o campo para o Fluminense trabalhar por ali. É um Fluminense que tem sido já, desde quando o Renato encontra essa solução de um Canóbio e Serna, ambos pelos lados, funcionando muito bem. E as ausências dos jogadores, principalmente do meio para frente, né, do Botafogo ali, você não tem o Montoro, depois Arthur entram também na partida. Para mim, fica como nota boa ali, vamos falar assim, do Botafogo, porque eu gosto do Cuiabano nessa segunda linha ofensiva, mas ainda assim é um jogo muito mais físico, como a gente vê essa jogada dele. Como ele consegue, ele faz o cruzamento e aí depois o Savarino que perde esse gol, né? A bola cruza a área inteira e depois volta. Mas o Cuiabano, nessa força física, ele tem um bom arremate, mas não é o jogador do 1 contra 1, do drible, que vai dar essa profundidade pro Botafogo, como a gente viu na temporada passada, com muitas alternativas lá na frente, né? De Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, enfim. Então, para mim, o mérito do Fluminense, que depois com o Lima fecha o placar em 2-0. O Cuiabano é um touro, né? Mas essa utilização dele na frente hoje foi muito mais por conta dos desfalques do que por qualquer outra coisa. O Botafogo estava até melhor que o Fluminense no primeiro tempo, quando o Fluminense foi mais efetivo. O jogo dos 8 erros, né? Porque depois de 8 vitórias seguidas do Botafogo contra o Fluminense, não é que são 8 sem o Botafogo perder do Fluminense. O Botafogo ganhou 8 do Fluminense. E o Cano também não fazia um gol há 8 partidas. A torcida já estava pegando no pé do Renato, porque queria o Cano titular. O Zubeldia, que é quem praticamente lançou o Cano, confiou nele hoje. Ele foi importante para a construção desse resultado. A Mari lembrou o quanto o Botafogo explorou o Vitinho. O Vitinho deve ter saído de campo extenuado, com 37 do segundo tempo. O jogo era todo muito em cima dele. E é importante para o Fluminense retomar a tranquilidade, né? Quando sai o gol do Cano, o Vitinho tinha acabado de perder a melhor oportunidade. Ali foi muito Vitinho hoje do Botafogo. O Fluminense foi mais efetivo e tem mais sossego, porque foi uma semana muito tumultuada para o Fluminense. E pro Bahia, ótimo resultado também. O Bahia briga com o Botafogo. Desculpa, professor. Voltou a fazer o L, números de Germán Cano pelo Fluminense na temporada.
44 jogos, 34 como titular, 20 gols, 136 minutos até marcar, uma assistência, artilheiro da equipe 2025, ele que faz o L na comemoração tradicional, uma homenagem à filha dele. Por isso, como é o nome dele? Faz o Lorenzo, duplo. menino. Faz o duplo agora. Ele faz o duplo L. Ele faz É o duplo L, né? É o Lorenzo e eu vou pegar aqui. A menina nasceu você, depois. Antes era só o Lorenzo, né? É, né? Lorenzo esteve aqui recebendo bola de prata com o papai. Pois Agora você é. vê, não é o melhor ano do Cano, hein? É do longe Leonela. Leonela. Não é o melhor ano dele, longe disso. E a média é quase meio gol por jogo. Bom, o Cícero Melo tá chegando com a gente. Cícero, boa noite. O Cícero que cobriu o Fluminense nesta partida. Fluminense 2, Botafogo 0. Outro Cícero, grande goleador, hein? É isso que eu ia Cícero falar. Melo, hein? Boa noite, Cícero. Um Cícero prazer embaixo. falar contigo. Quantos gols na carreira? Isso é o que mais importa. Muito mais do que Fluminense e Tinha Botafogo. uma altura do ano que ele estava na frente do Cano. Agora vamos ver se ele tá. Quantos gols na carreira, Cícero? Um prazer te receber aqui, meu amigo. Obrigado, Edu. Boa noite a você, aos companheiros aí nos estúdios e aos fãs de esporte, especialmente o torcedor tricolor que respirou hoje na saída do Maracanã, mais aliviado de toda essa fase conturbada que culminou com a demissão, pedido de demissão do Renato Gaúcho após a eliminação aí na Copa Sul-Americana. Eu nem sei mais quantos gols eu fiz, que eu parei de fazer gols. Me lesionei, tenho voltado aí mais na lateral do que fazendo gols. O que importa é que o Cano hoje voltou a ser titular no Fluminense, na estreia do técnico argentino Luiz Zubeldia. O Cano, que era um velho conhecido do Zubeldia, porque eles trabalharam juntos no Lanús da Argentina no início da carreira de ambos. O Cano tinha 21 anos de idade e o Zubeldia tinha 26 anos de idade lá na equipe do Lanús, e eles trabalharam juntos. Isso ficou claro desde que ele chegou até a coletiva de agora há pouco. Eu participei da coletiva do Zubeldia e ficou claro que o Cano vai ser titular absoluto nessa volta dele ao time titular do Fluminense. Foi a única mudança que o Zubeldia fez do time que vinha jogando com o Renato Gaúcho. Quem começava era o Everaldo e agora começou o Cano. Só no final do segundo tempo, no meio do segundo tempo, é que entrou o Everaldo no lugar do Cano. Como vocês já disseram aí, mostramos no quadro, apenas um pouquinho mais completo, foi o 6º gol do Cano no Campeonato Brasileiro, o 20º gol, artilheiro do Flu na temporada, um dos artilheiros do país, e 111 gols com a camisa tricolor. Fluminense permaneceu aí no 8º lugar, com 34 pontos ganhos na tabela de classificação. O Fluminense tenta subir para alcançar inicialmente o G6 e quem sabe mais à frente aí, se engatar aí uma série de vitórias e de resultados positivos, entrar no Z4. Foi a 2ª vitória consecutiva do Fluminense, já tinha vencido fora de casa o Vitória por 1-0 lá em Salvador. E como também disseram aí, o Fluminense vence o Botafogo depois de mais de 3 anos sem vencer o adversário. Eram 9 jogos com 1 empate em 2022. Um empate 2-2 e depois 8 derrotas consecutivas. Acho que é a maior sequência de derrotas de um time num clássico no futebol brasileiro inteiro. Hoje o Fluminense quebrou. E por isso o Zubeldia, achei muito interessante, comemorou a vitória, se ajoelhando e agradecendo aos céus esta vitória na sua estreia. Já tinha comemorado da mesma forma, se ajoelhando num dos gols do Fluminense, o gol do Lima, que foi o 2º gol. Vamos ouvir o único jogador tricolor que falou na zona mista agora há pouco, que foi o lateral direito Samuel Xavier. O que ele falou dessa importante vitória tricolor? Uma vitória importante, né? Foi dito no vestiário. Dando os parabéns pra gente. O Thiago Silva falou muito bem, né, sobre a gente se portar tão bem num clássico depois de uma eliminação, né, e nossa equipe estava muito bem hoje, tanto mental e tanto, né, jogando um bom futebol. É importante sempre vencer um clássico, dar confiança, né, para a sequência da temporada, e a equipe tá de parabéns hoje pelo que apresentou dentro de campo. Foram 3 treinadores em 3 clássicos diferentes esse ano, né? O Fluminense pegou o Botafogo com o Mano, com o Renato e agora com o Zubeldia. Não necessariamente o trabalho do Zubeldia, mas contra o Botafogo. Você sentiu alguma leitura diferente desse adversário do Luiz hoje, que o Fluminense conseguiu a vitória? O professor trabalhou muito bem, né, no espaço curto de tempo que ele teve, né, para trabalhar, mas enfatizou muitos pontos, né, positivos do Botafogo, e a gente soube eliminar esses pontos dele, né? Então
professor Zubeldia passou bastante isso pra gente, a gente soube assimilar, né? Sabíamos que é uma equipe muito veloz, uma equipe muito de transição, de bola longa, né? E acredito que a gente foi muito feliz nisso, né? Não demos chance clara para eles, acho que aproveitamos a chance que nós tivemos, então acho que isso foi a razão da gente vencer o clássico. Tá, então, Samuel Xavier, lateral direito, que acabou o jogo sendo substituído pelo Guga aí nos últimos minutos, quando o técnico Zubeldia fez várias alterações para segurar, inclusive, este resultado de vitória. A se lamentar apenas o público presente para um clássico Fluminense e Botafogo, clássico vovô mais antigo daqui do futebol carioca, apenas 18.252 torcedores presentes, a maioria de tricolores. O Botafogo teve uma carga menor, o Fluminense era o mandante. Para encerrar, próximo jogo do Fluminense, que estará de folga nesta segunda-feira, será na quarta-feira, 7 horas da noite, na Ilha do Retiro, no Recife, 26ª rodada do campeonato contra o Sport Recife. Voltamos aos estúdios. Grande abraço para você, Edu, para os companheiros e para o Fã de Esporte. Grande Cícero Melo, que já foi a flecha, agora ele é o arco. Vocês sentiram, lateral agora. Foi o Samarone agora. Agora uma pegada meio Leandro. Movimento inverso ao do Cuiabano. Exatamente. O Cícero está indo para a lateral. Mas ele sempre foi esse atacante que pensava muito, armava jogadas, por isso que ele foi deslocado aí para auxiliar o time. Continua contribuindo 100%. Não por acaso o apelido é Samarone, que é um grande ídolo. Agora, ô Cícero, para te liberar, agradecendo muito sua participação, a gente está falando aqui do teu futebol, com tudo isso, mas o treinador também chamou a atenção, o Zubeldia hoje, você falou que ele ajoelhou, e eu estava comentando aqui com o pessoal, ele começa bem, não só pela vitória, mas por não ter tomado um cartão. Ele falou que vai se controlar agora, né, Cícero? Na coletiva dele, na chegada, ele falou que vai segurar um pouco a onda, né? É verdade, a gente sabe que no São Paulo ele era mais ou menos o estilo Fernando Diniz, né? De reclamar muito, não para quieto ali no banco, anda para tudo com o lado ali à beira do campo. Hoje eu senti que ele estava mais seguro, talvez ainda por não conhecer bem o time do Fluminense, por seu primeiro jogo, a estreia, Maracanã. Ele deu uma segurada, mas vamos esperar aí os próximos passos do Zubeldia, que começou muito bem, com uma vitória muito importante, o que dá um ambiente de tranquilidade para ele iniciar o seu trabalho no Fluminense. E a se ressaltar essas 2 vezes que ele se ajoelhou para comemorar o segundo gol do Lima e para comemorar o final do jogo. A gente tem essa imagem, não sei se já mostramos, ele ajoelhado e agradecendo aí por essa estreia vitoriosa. Um abraço a todos. Vamos agora aos treinadores? Por favor. Luiz Zubeldia estreou e vai falar em entrevista coletiva. Vamos acompanhar. Parabéns aí pela vitória na estreia. Você deve saber que o Fluminense hoje quebrou uma sequência de 9 jogos sem vencer o Botafogo e 8 derrotas consecutivas, que no futebol brasileiro não existe nenhum clássico que tenha 8 derrotas consecutivas, né? Então foi muito importante essa vitória. Acho que você começa com o pé direito, né? Por isso que acho que você se ajoelhou no final, agradecendo, né, que tudo deu certo. Queria que você fizesse uma avaliação da vitória, claro, mas o que deu certo, o que já tem o seu dedo ali, do que você conversou, 2 treinos não dá para implantar muita coisa, e o que precisa melhorar. Parabéns. Bueno, primero, parabéns a todos los jugadores, felicitarlos, al presidente y todos los directivos, y también al cuerpo técnico, a la comisión técnica saliente, a Renato, que ha hecho un muy buen trabajo hasta aquí. Entonces el equipo venía bien, más allá del dato estadístico que usted está mencionando, de muchos juegos sin ganar un clásico, creo que el equipo estaba funcionando bien y bueno, con la llegada nuestra solamente aportamos nuestro granito de arena, pero el trabajo de Renato junto a su comisión era muy bueno. Infelizmente él no siguió y bueno, nosotros por supuesto quisimos hacernos cargo inmediatamente para poder estar en el clásico, con todos los riesgos que eso significaba, ¿no? Pero confío en que el equipo, los jugadores pueden seguir haciendo un buen trabajo, creciendo o sosteniendo lo bueno que estaban haciendo, corrigiendo algunas cosas que por ahí a veces no salen.
Y veremos, es muy pronto para decir o asegurar qué es lo que hay que mejorar. Lo más importante para nosotros es tener una organización práctica y que la complejidad del juego se la den los jugadores a través de su impronta, a través de sus sociedades, a través de su inventiva, porque el fútbol creo que es eso, es la combinación entre una organización práctica y la complejidad que le dan los jugadores. El entrenador no le da complejidad al juego, se lo dan los jugadores. Entonces, si los jugadores crecen, los jugadores están bien, posiblemente el equipo esté bien también. Gracias. Boa noite, Zubeldia, aqui sou direita. Meu nome é Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. A minha dúvida é sobre o Soteldo, que você comentou bastante sobre o Renato Gaúcho. O Soteldo foi um jogador pedido pelo Renato e acabou deixando isso de herança para o treinador que viesse a seguir, que no caso é o senhor. Gostaria de saber o que você pretende com o Soteldo a partir de agora, já que na sua primeira partida você já utilizou ele, a torcida vaiou na sua entrada. Eu gostaria de saber como é a sua relação com o Soteldo e como você pretende utilizá-lo daqui para frente, se com mais frequência, se talvez mudando o posicionamento dele, algo assim nesse sentido. Obrigado. Fluminense tiene buenos extremos, tiene opciones, jugadores de más experiencia, menos experiencia, jugadores de aquí, Brasil. Jugadores de afuera. Entonces vamos a tratar de usar lo que podamos y en el mejor nivel que podamos. Puntualmente lo que vos me estás diciendo, yo a él lo conozco cuando lo enfrenté con LDU, él jugaba para Zamora y el lateral mío que debutaba era Estupiñán, el lateral izquierdo de la selección de Ecuador. Hoy le contaba esa anécdota y me acuerdo que ese extremo lo complicó bastante. Ese extremo, 2015, era Soteldo. Así que a Jefferson lo conozco de esa época, pero siempre el torcedor se la puede agarrar con uno, con otro. Va mudando esa situación. Lo más importante es tener el carácter y también ayudarlo lo que más podamos a que mejore, a que le aporte al equipo. Después un jugador mete un gol, 2 goles y ya la opinión cambia. Y el fútbol es así. Así que espero que tanto él como los demás compañeros puedan hacer las cosas bien, porque el equipo necesita de los extremos, necesita ese duelo individual, necesita esa profundidad para tener un equipo profundo y ancho. Así que ojalá pueda tener um buen desempenho. Muito bem, aí a estreia com vitória de Zubeldia. Números de Fluminense e Botafogo. Fluminense por 2-0 Botafogo. Posse de bola 47% contra 53% do Botafogo. Finalizações 12-8 para o Botafogo. Finalizações no alvo 3-1 para o Fluminense. Grandes chances, empate 3-3, ações na área do rival 26-14. Ele falou muito do trabalho, melhorar o que o Renato deixou, mas podem ter certeza que o que vai render muito no bate-papo amanhã, naquele cafezinho, além de tudo, e o Soteldo, hein? Você viu, Mari? Ele falou que as coisas vão melhorar, né? Você que é torcedor do Fluminense, que já viu até programas fazendo telas, quando o Soteldo entrava, perdia, ele defendeu o Soteldo, falou que a coisa vai ser diferente. Então, o que o Zubeldia traz do Soteldo é mais ou menos o que o Renato tem quando pede o Soteldo no Fluminense, que é uma memória sobre o que o Soteldo já fez no futebol, assim. E não estou nem aqui cravando ou rotulando como não faz mais ou não vai mais ser um jogador decisivo, um jogador que muda a partida, porque eu acho que vez ou outra de fato pode acontecer. Porque o Zubeldia, ele traz na entrevista que ele enfrentou já o Soteldo há muitos anos atrás e ficou surpreso, como ele colocou dificuldade, por exemplo, no Estupiñán, que é um lateral de seleção. Mas isso há muito tempo atrás. Então, assim, é claro que quando o treinador ele reencontra jogadores que o marcaram, a ideia é sempre ter esse jogador à disposição e recuperá-lo, enfim. E é a expectativa mesmo, né, do Soteldo no Fluminense. Mas a torcida, ela
sabe o que está acontecendo. Então, as vaias, elas acontecem pelo que o Soteldo apresenta hoje, não pelo que ele já apresentou lá, enfim, em 2016, quando, né, enfrentou a equipe do Zubeldia. Mas, é claro, se ele consegue recuperar o Soteldo nesse Fluminense, é uma peça que ele ganha que, de fato, pode mudar jogos. Tem muita coisa aí, né? Desculpa. O que tem? Não, a entrada do Soteldo hoje, aos 33 do segundo, no lugar do Canóbio, foi vaiada. Foi vaiada. Foi vaiada. E o argumento do Zubeldia, isso muda no futebol, quando o cara faz 2 gols. Há quanto tempo o Soteldo não faz 2 gols? Há quanto tempo o Soteldo não faz 2 jogadas de gol? Eu acho que desde o Grêmio, que era a lembrança do Renato, porque na volta ao Santos, ele não foi o jogador efetivo. Então, o grande problema é esse, é o tempo que faz que o Soteldo não se paga. O Soteldo é o tipo de jogador que só vai se pagar desequilibrando. Porque por coletividade, por combatividade, por ajudar no time, não vai ser por aí. E ele aciona sempre a emenda Rames Rodrigues, que é aquela emenda na qual você joga melhor na seleção do que no clube. E aí, o clube que detém o jogador fica pé da vida, exatamente. Esse cara vem pra cá, né? Então acontece com o Soteldo. Eu acho que o que eu falo é, tem muita coisa envolvida, porque primeiro, eu acho que o Zubeldia, ele chega ao Fluminense com um ótimo ativo. O cara é o 8º colocado do brasileiro. Tá ali flertando com zona de classificação para Libertadores, nem que seja as fases prévias, pode virar um G8, pode virar um G7. Ele tá ali. O time tá na semifinal da Copa do Brasil. O time vem de um Mundial que trouxe autoestima, apesar da sequência pós-mundial, que o Renato reclamou tanto, mas trouxe uma graninha também. A questão do Soteldo, são duas, na verdade. São questões. A questão financeira pesou bastante para o que foi investido num jogador já experimentado aqui, todo mundo conhece, o torcedor fica pé da vida. E segundo, ele chegou em tese para substituir John Arias. E aí o cara que era o nome desse time do Fluminense na individualidade. Aí é difícil. Era o cara que era a responsabilidade técnica, era do John Arias. E quando o Zubeldia fala na coletiva, esse time precisa de extremos, que são caras rápidos, o John Arias entregava isso, às vezes nos dois lados. Ele tem o Canóbio hoje, que faz um lado que é um ponta mais armador, né? Um cara mais agudo, né? O Serna também não é esse cara. Então ele olha pro banco, o John Kennedy voltou e não entregou o que se esperava dele. E é natural que isso acontecesse, ele nem era titular do Fluminense, ele decidiu uma Libertadores, mas não era titular. Então acho que isso traz pro torcedor, vem esse cara, lá vem esse cara. Eu falo vem porque em Salvador fala vem esse cara. Lá vem esse cara. E aí, lógico que isso rememora a questão financeira, a questão técnica. Claro. E estamos sem o John Arias. Relação custo-benefício. Isso ainda vai ecoar muito, né, nas arquibancadas do Maracanã. O Rafael Pratos, que faz o F-Show comigo, um dia a gente tava discutindo o Soteldo, eu falei, mas ele subiu na bola, eu falei, aí o Santos caiu. E aí, tipo, ele tem uma coisa com o Soteldo, eu falei, calma, mas muitos santistas têm. Muitos, né? Muitos santistas têm. Porque é isso, é o cara que ele pode te entregar, assim como ele pode te tirar, né? Mais ou menos assim. Porque é esse cenário. Exato. Subiu na bola e depois... Ele sai do Grêmio, daquele empréstimo, ao Grêmio, com uma certa discussão, com uma certa dúvida se valeria ter ficado. Pelo que ele mostrou lá. Até eu acho que no Grêmio ele joga legalzinho. Eu também acho. Por isso que o Renato quis, exatamente aquela visão dele. E ele desloca o Soteldo de lado também no Grêmio e aí dá essa impressão de que você tem um jogador que pode atuar nas duas pontas e te oferecer alternativas. Mas né? mesmo no Grêmio, muita ausência, né? Porque uma coisa que falta para o Soteldo também é a sequência. Não é um cara que você possa contar com ele. Porque ele foi a grande contratação para o Mundial e ele não podia jogar no Mundial. Tanto que o próprio Cuiabano, que voltou para o Botafogo, estava no Grêmio e fazia a função de ponta, muitas vezes, dobrando como lateral. Verdade. E o Zubeldia, eu falei de heranças, ele montou o time do Renato. Ele não faria nada de diferente. Né? Ele montou o time do Renato. Né? Ele colocou o Serna, o Canóbio, colocou por dentro... um jogador particular para a bola chegar no Cano. Eu acho que foi a grande mudança, manteve a linha de defesa. Eu acho que ele não mexeu no time porque ele sabe que ele tem um bom ativo. Vamos lá, né? Eu acho que os jogos contra o Lanús é que tiraram um pouco o Fluminense do rumo, porque o Campeonato Brasileiro está administrando, né, o calendário, e o Renato cansado.
Porque ele continuaria, pegou a diretoria de surpresa, ele estaria nesse jogo certamente. A diretoria não contava com isso mesmo, assim, né? O trabalho, ele passou por algumas situações, mas acho que o Renato conseguiu encontrar alternativas interessantes para o Fluminense. E do outro lado... Tudo de bom que o Zubeldia herdou, tem uma vaga que não é de se jogar fora, né? Uma vaga garantida em semifinal de Copa do Brasil. É um pré-título. Depende dele agora. Certeza que o Zubeldia também pensou quando aceitou esse desafio. Bom, na estreia do Zubeldia, o Fluminense venceu por 2-0. Agora vamos para o lado perdedor, o David Ancelotti. E esse foi o KPF de hoje, trazendo alguns detalhes do jogo, análise, melhores momentos, mas gostaria de trazer também alguns jogadores de destaque do Flu, que eles não foram mencionados aqui. Começar pelo Martinelli, nossa cria de Xerém, jogando novamente demais, muito constante, seja na construção de jogada, voltando para marcar. Foi assim que saiu o segundo gol nosso. Ele girou para o lado esquerdo, enganou a marcação, achou o Lima passando, que novamente Lima entrou bem. E ele assim, juntamente com o Guga, quando a gente começa a criticar, ele vai lá e faz um jogo bom. E também quero falar do Guga, que o Samuel Xavier, o Zubeldia notou o cansaço do Samuel Xavier, e um lance lá já no segundo tempo, que o Samuel Xavier perdeu na marcação na corrida, notou muito bem, foi lá, fez a mudança. Uma partidaça também do Zubeldia, que embora a gente não tenha muito material para falar sobre o trabalho dele, mas trouxe a energia, e nesse momento é o que a gente precisa, de um cara ali na beira do campo, vibrando com o time, jogando junto. Teve um lance até engraçado no segundo tempo, que o Soteldo foi correndo com a bola, ele na lateral foi correndo junto. Então jogando junto com o time, vibrando, uma partidaça dele. E não posso também deixar de citar o Freitas, também fez uma bela de uma partida. Teve um lance ali, se eu não me engano, no primeiro tempo, que ele tirou uma bola que ia no gol, praticamente fez uma defesa, tirou a bola com o calcanhar. Então, importantíssimo também no dia de hoje. E vitória Fluminense. Esse foi o vídeo de hoje. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou do desempenho do Fluminense? Comente aí embaixo o que você achou. E vamos por mais. Assim que eu tiver mais novidades, eu trago para vocês. Quero pedir que vocês se inscrevam no canal para dar aquela força. E até a próxima. Valeu, valeu.